Olá. O lança-perfume surgiu no início do século XX e tornou-se símbolo das festas de carnaval. No começo, o produto era usado de forma inocente pelos foliões por causa de sua sensação refrescante, até que passou a ser inalado como entorpecente. A fabricação do lança-perfume no Brasil é proibida, seu uso é crime, mas a droga aparece como a mais consumida pelos adolescentes depois do álcool. O lança-perfume trocou de nome e é chamado de sucesso nas festas populares e mudou de fórmula. Passou a ser produzido à base de solventes de tintas. O projeto de lei apresentado na Assembleia Legislativa proíbe a venda de solventes a menores de idade no estado de São Paulo. Este é o assunto do programa em discussão de hoje com os nossos convidados. O psicólogo Dr. Nelson Luiz Raspes, o funkeiro MC Garden e o deputado Caio França, do PSB, que é o autor deste projeto de lei. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa em discussão. O lança-perfume, feito à base de solventes, ao ser inalado, vai para os pulmões, entra na corrente sanguínea e em poucos segundos chega ao cérebro. E aí, meu mano DJ Nino? Aqui é MC Garden. Encostei ali num baile funk, fui vendo uns bang que não era bom. O solvente foi escolhido para ser ingrediente do novo lança-perfume por evaporar mais rápido, facilitando a inalação da droga. A reação do lança-perfume no organismo ocorre em duas fases. A primeira é a da euforia, como se o usuário tivesse ingerido bebida alcoólica. A segunda fase é a depressiva, quando diminuem os batimentos cardíacos e a frequência da respiração e aumenta a dificuldade de coordenação dos movimentos e da fala. O efeito inicial do lança-perfume no corpo dura no máximo 15 minutos. Para prolongar a sensação de prazer, os usuários repetem as inalações muitas vezes, elevando os riscos de entrar em coma e morrer. Esses mesmos riscos são potencializados quando o lança-perfume é usado em conjunto com o álcool. Doutor Nelson Luiz, é isso mesmo, são essas duas fases que ocorrem, primeiro dessa euforia e depois a fase depressiva, quando do uso do lança-perfume? Sim, Mauro, é isso mesmo. Na verdade, ela funciona como outras drogas também. No momento causa euforia, como eles fazem, dá um up, né, dá um twin, muitas vezes, como eles também, os usuários falam. Então, a pessoa ela entra num estado de euforia, de alegria muito forte, muito grande. Até porque, quando inalado, ele leva em média 5 segundos para chegar no cérebro. Que a pessoa ela já começa a ter as sensações de euforia, que eles falam brisa também. Outro tem, uma brisa, deu uma brisa. E tão rápido que eles querem cada vez mais. Vira uma coisa compulsiva. De quanto mais eles estarem inalando, mais eles vão ter a sensação de prazer. E essa questão de que o efeito dura de 15 a 20 minutos, logo em seguida vem um reuso da droga e aí é que vem o perigo maior. Exatamente, porque após finalizado todo o processo da droga no organismo, no sangue, a pessoa ela entra num estado já um pouco mais de, vamos dizer assim, um tanto com sinais depressivos. Então, o corpo fica mole, a pessoa fica meia, sem ânimo. Então, como ele sentiu prazer por aquilo que ele usou, ele vai querer mais. Isso é válido para qualquer tipo de droga. Mas o lança-perfume ele tem um efeito devastador e a pessoa que acaba adquirindo, é muito fácil o acesso hoje em dia. Um frasco custa em torno de... Tem lugares que vendem a 5, tem lugares que vendem a R$10. Então, e é usado com maior liberdade, aberto ao público. MC Garden, é isso mesmo? O que você vê entre os jovens, esse acesso ao produto é fácil? O lança-perfume é a droga mais consumida depois do álcool. Claro, o álcool é uma droga lícita e o lança-perfume não. E é o que ele falou, no baile funk você vê crianças de 12, 13 anos usando assim livremente e nenhum adulto próximo toma uma providência, sei lá, nem bronca, não, sabe? Eu acredito que a droga tá virando uma epidemia e tá devastadora, porque tem molecada morrendo, tá viciando, né? Antigamente essa droga não viciava, hoje em dia virou vício. O que você atribui? Você, como jovem,
e que comanda aí os bailes funks, o que está acontecendo com a moçada que está atrás da droga mesmo, essa especificamente? Eu acredito que começa como toda droga, né? Na curiosidade, mas essa droga está viciando muito. Eu acredito que a falta da educação dentro do lar contribui para que os jovens tenham acesso também a isso. E também o fácil acesso aos produtos que compõem a droga, né? Então isso faz com que qualquer esquina um moleque encontre por um preço acessível de R$5 e se acabe na droga, né? Deputado Caio França, o solvente, ele é qualquer tipo de solvente que o seu projeto vai proibir? O éter, a benzina, como é que isso funciona? Exatamente. Na verdade, além do éter da benzina, também o clorofórmio, o principal dele é o anti-respingo de solda sem silicone, pela facilidade que tem de comprar esse produto hoje. Então a ideia, por tudo que foi falado aqui, demonstrado através do vídeo, só para fazer também aí um preâmbulo dessa nossa conversa, eu assistindo Fantástico, vi uma matéria na qual o MC Garen também participou, sempre, né, com uma opinião muito firme e muito defendendo aí o tipo de uma maneira que conseguisse coibir esse tipo de atitude. E no dia seguinte eu protocolei o projeto aqui proibindo a venda desses produtos, desses solventes, para menores de 18 anos. A gente sabe que isso talvez não vai fazer com que o uso da droga seja totalmente inutilizado. A droga vai, infelizmente, continuar sendo usada, mas a gente entende que vai inibir bastante. Pela facilidade hoje que os jovens conseguem comprar essa droga, eles mesmos produzem o próprio lança-perfume, que é o Loló, que, enfim, cada um dá um nome aí. Você falou que é Sucesso, enfim, cada um dá um nome que quiser, mas que na verdade é algo muito parecido com o lança-perfume de antigamente. Antigamente era permitido no Brasil, em outros países do mundo é permitido, mas aqui no Brasil não. E a gente tem que criar alguns mecanismos para dificultar esse tipo de utilização, em especial dos jovens menores de 18 anos, né, que ainda nem tem uma formação ainda e já estão usando isso nos bailes funks e em outros bailes também. O baile funk acaba tendo né, uma força maior, até às vezes pela facilidade, enfim, ou por outras coisas que envolvem o baile funk, mas em outros lugares também acaba sendo muito utilizado, em alguns barzinhos, enfim, os jovens acabam... E pela facilidade da compra, da produção do produto e pelo valor, que é baixíssimo, né? 5, 10 reais você compra um frasco e você acaba utilizando praticamente durante uma boa parte da noite. Então a ideia é poder coibir, fazer com que os comerciantes sejam proibidos de vender para menores de 18 anos e para os maiores de 18 anos, eles tenham que ter todas as informações da onde vai ser utilizado, guardar os dados daquele que está comprando o produto e tenha isso preservado durante um prazo de pelo menos 1 ano, para que possa ser responsabilizado também aquele que está fazendo a venda desse tipo de produto. Como é que é a questão criminal em relação a essa droga, deputado? Porque ela se chama lança-perfume, mas não é o lança-perfume, porque o lança-perfume proibido é o antigo lança-perfume. Houve uma mudança na fórmula, tanto que mudou-se o nome, em alguns lugares se chama Sucesso, em alguns bailes, em algumas raves, onde a droga está inserida. Criminalmente, como é que funciona? A polícia pode prender dizendo que estava portando lança-perfume, sendo que não é exatamente essa droga? Eu acho que por analogia e tal, é possível fazer a apreensão, mas assim como outro tipo de droga também, a polícia acaba nem se envolvendo nesse tipo de coisa, porque sabe que vai acabar não dando muita coisa, né? Ainda mais se for menor de idade e tal, o máximo que pode acontecer é aquele jovem ficar ali durante um período, a não ser que seja alguém que esteja produzindo essa droga e tal. Então, imagino que assim como a maconha, com outras drogas que em tese a início parece de menor potencial ofensivo para as pessoas, acaba sendo isso. Mas, mais do que tudo, eu acho que é um projeto que também ele tenta dificultar, cada vez mais dificultar o uso, o acesso aos jovens. O MC Garen falou aqui, jovens de 12, 13 anos utilizando esse tipo de droga, que num primeiro momento parece que tem poucas consequências, mas o doutor Nelson pode até depois explicar, acho que com o uso contínuo desse tipo de droga, pode, sem dúvida, fazer com que essa pessoa tenha mais tendência, depois ter um infarto ou outras coisas desse tipo. No primeiro momento causa uma euforia, depois uma depressão, e embora não tenha ainda a segurança de que vicia,
a gente percebe ao longo do tempo, o MC Garden tá lembrando aqui, que você vê praticamente hoje uma boa parte de um baile funk ou numa rave utilizando esse tipo de droga. O que é muito ruim, muitas vezes os pais acabam depois não percebendo, porque fisicamente você não consegue perceber que a pessoa usou, se depois de passar um bom tempo, depois de 2, 3 horas que a pessoa para de utilizar, você não consegue perceber fisicamente que ela usou. Então, uma droga muito difícil de você ser coibida também pela polícia militar ou por qualquer outro tipo de polícia investigativa. Causa dependência química, doutor Nelson? Olha, Mauro, comparado às outras drogas ilícitas, não. Causa dependência psíquica. Tá? Qual é a diferença? A diferença é que a pessoa ela sente o prazer e ela sente alegria, sente euforia, sente bem-estar. É momentâneo. É momentâneo. Em comparação a outros químicos como cocaína, crack, etc., aí já entra no chamado dependência química mesmo, né? A diferença é que também o lança-perfume ele não dá sinais de abstinência. Por isso não é uma dependência química. Por isso não é uma dependência química. Mas, até pegando o gancho aqui do deputado, a gente percebe o seguinte, que, como o MC falou, aliás, se a gente for parar para ver, em casa, o que a gente também já costuma observar? Cheiro de acetona, de perfume, de tinta, né? De álcool gel. Então, a gente e cola de sapateiro, né? Crianças que cheiram cola de sapateiro. Então, hoje, esse lança-perfume, o material utilizado é tão perigoso que consome a pessoa em poucos dias. É questão de, não acredito que nem de um ano, se a pessoa consumir com muita frequência. Porque vai afetando todos os órgãos do corpo humano, a ponto de dar uma parada cardiorrespiratória e até neurológica. Quer dizer, não causa dependência química, causa dependência psíquica, não há abstinência, mas o uso frequente aumenta os riscos. Sim. E levando-se em consideração que nessas festas tem o uso do álcool, quer dizer, o conjunto do uso da droga com álcool potencializa ainda mais o efeito. Potencializa porque... O efeito e a consequência. Potencializa principalmente, Mauro, se for bebida destilada, que a concentração de álcool é muito maior. Uma concentração de álcool num whisky, por exemplo, numa vodka, é em torno de 50% a 54%. A cerveja não chega a 10%. Entendeu? Então, e normalmente, hoje em dia, o que se consome? Misturar bebida destilada com energético. Isso é extremamente comum acontecer em qualquer baile, em qualquer festa, em qualquer rave, não tem classe socioeconômica cultural hoje em dia. Somado com o lança-perfume, que hoje é a droga mais consumida, como foi passado no vídeo, pós-álcool, aí a pessoa, aí ela vem a desenvolver a dependência química mesmo. E quando se trata de um adolescente ou um pré-adolescente, né, de 12, 13 anos, como citou aqui o MC Garden, os efeitos são mais devastadores do que num organismo mais adulto? Não vejo distinção, Mauro. Não vejo distinção. Porque as consequências, é lógico que uma criança de 12, 13 anos, ela pode viciar psiquicamente muito mais rápido. Mas é a partir daí que ela pode desenvolver uma dependência química, já partindo para o álcool, para a cocaína, entre outras drogas. O problema de se iniciar nessa adolescência ou na pré-adolescência é que ela, por sentir esse prazer, vem a querer o que é uma bola de neve, né? MC Garden, na sua condição, na sua posição de funkeiro, de líder no grupo, o que você costuma passar para os jovens em relação a não uso de drogas? E o que tem feito com que cada vez mais eles estejam dentro disso? Quer dizer, participar do grupo, quem não participar está fora, é careta, como é que você avalia? Sim, exatamente. Eu estava até fazendo uma letra a respeito que eu não lembro agora, mas que eu falava justamente isso, não precisa se socializar dessa forma, né? Porque o outro está usando, eu vou ter que ir lá e usar. É o que a gente tenta passar, principalmente nos shows. Fala, você pode se divertir sem usar droga, né? Em cima do palco eu acho que eu tenho essa responsabilidade, mas infelizmente, ainda mais no funk,
a maioria dos MCs faz muito pelo contrário, né? Nós ouvimos funk que fala, ó, se você não baforar, você não vai transar, você não vai, sabe? Eu acho que isso não vai agregar muito para a juventude. E tal. Até porque, desculpa, o funk tem um lado bastante sensual, né? Uma sexualidade bastante... Tem uma grande apologia à sexualidade também, né? Sim. Na verdade, o funk, ele começou no Brasil, ele começou bom, né? Com o funk antigamente, que era Eu Só Quero É Ser Feliz, que retratava a realidade da favela, pedia paz entre as favelas. Hoje em dia, não. Ele foi se perdendo isso aí, né? Foi perdendo pro lado mais do sexo, de incentivar a pedofilia, né? Quando falamos de novinhas. E depois o crime, e agora a moda é a droga, né? Uhum. Incentivar o consumo principalmente do lança-perfume, que está viralizando aí. Vale lembrar, viu, mano? Sim, a gente, claro, acaba lembrando do funk, até por ter a presença do Garden aqui, que é um ícone pra gente aqui, mas você falou bem das raves também, que são festas em que o pessoal passa um dia inteiro lá dentro e, assim, fisicamente, para você aguentar uma rave, já é difícil. Uhum. E, então, isso acaba fazendo com que o uso da droga também acabe se tornando quase que uma dependência para você conseguir se manter ali, permanecer 100% da festa acordado. Exatamente. Então, assim, é importante que a gente possa lembrar. O funk, poxa, o funk é o que está na periferia, né? Mas não é só no baile funk. Mas não é só o funk, a gente lembra muito do baile funk. Inclusive a matéria, quando foi publicada no Fantástico, foi publicada com o funk, mas lembrou-se também que em várias outras atividades, e às vezes até em barzinhos mesmo e tal, acaba rolando, lança perfume, enfim, pela facilidade, como a gente falou, molecada vendendo, né? Tá num vasilhame gigante, só colocando dentro da latinha e vendendo, né, dependendo da quantidade, por valores aí de 5 a 10 reais. Então, a gente acaba lembrando do funk pela presença do Garden, mas que em outras festas também acontece bastante. Como também agora, né, aproveitando a oportunidade, em breve vai ter o Rock in Rio. Né? Desses shows também, quando tem Rock in Rio, essas festas com roqueiros... As concentrações. As concentrações. Também rola. É uma frase que eu uso até para os meus pacientes e para todo mundo que eu explico. Não tem lugar onde não tenha drogas. Exatamente. Não existe aonde não tem. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa em discussão. Estamos falando hoje sobre o projeto de lei de autoria do deputado Caio França, do PSB, que proíbe a venda de solventes a menores de idade no estado de São Paulo, solventes que vêm sendo usados para a produção do lança-perfume, que em muitos lugares vem sendo chamado de sucesso. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta com o programa em discussão aqui na TV Assembleia SP. Estamos falando hoje sobre o projeto de lei de autoria do deputado Caio França, do PSB, que proíbe a venda de solventes a menores de 18 anos no estado de São Paulo, solventes que vêm sendo usados na fórmula de um novo lança-perfume. Deputado Caio França, tem vários nomes, inclusive, que vêm sendo dados. Eu citei aqui o Sucesso, quer dizer, dependendo de cada região do estado, esse lança-perfume novo vai ter um nome diferente. Pois é, eu sou da Baixada Santista, litoral de São Paulo. Lá a gente acaba escutando bastante, normalmente nas festas, Loló é o nome que se dá. E acho que é um nome também bastante tradicional, que há muitos anos se dá a algo parecido com o lança-perfume, que tem os efeitos praticamente iguais, que é justamente o principal foco aqui do nosso trabalho, né? Dificultar a produção desse tipo de droga, que virou uma febre em todo canto do estado, e a gente percebe isso através de alguns vereadores que procuraram a gente para tentar aprimorar ou até agilizar esse processo, criando esse mesmo projeto de lei nas câmaras municipais. Porque é possível também que o Parlamento Municipal trabalhe nesse sentido. A Câmara Municipal de São Paulo já tem um projeto parecido com esse, tramitando na casa. Então, outras câmaras municipais já iniciaram um processo como esse também da Assembleia, mas é claro que uma legislação estadual facilitaria muito, porque restringiria aí por completo em todo o estado de São Paulo a venda de
desses tipos de solvente a menores de 18 anos. Aqui na Assembleia, o trâmite, o projeto já passou na CCJ, quer dizer, a legalidade já está garantida, a legalidade da proposta. A constitucionalidade e legalidade da proposta está garantida, foi aprovado por unanimidade na comissão, com relatoria do deputado Carlos César. Então, eu faço parte da comissão, então acompanhei também para e passo aí, desde a entrada dele até a relatoria. Agora está na Comissão de Saúde, aguardando um relator para ser nomeado. A gente espera que em breve a gente possa também ter aprovação na Comissão de Saúde. Eu imagino que não há nenhuma restrição. E depois ao plenário, que é soberano e que eu entendo, já andei conversando com alguns outros deputados que também, né, são de regiões aí que conhecem bastante o lança-perfume, o loló e os derivados com relação ao nome. E vai ser um projeto que vai, sem dúvida, dificultar bastante a vida daquele que produz esse tipo de droga. Como é que é o olhar do legislador, deputado Caio França, para uma situação como essa? Porque o lança-perfume é uma droga proibida no Brasil do início do século XX, quer dizer, tem mais de 100 anos, o seu uso é crime, de repente surge uma nova fórmula, uma nova substância usada para a produção de uma droga antiga. O senhor tem informações, conhecimento de como é que essas coisas acontecem? Olha, tal substância vai agora... podemos usar para fazer uma determinada droga. Como é que surgem essas ideias? Que informações o senhor tem? Eu acho que são dependendo da questão de materiais que são utilizados e tal, são muito parecidos. Então, a própria polícia, obviamente, que até por conhecimento de causa e até por já imagino eu, ter tido vários flagrantes em relação a isso, já deve conhecer esse tipo de droga. Agora, o que falta é você também conseguir ter mecanismos para conseguir coibir esse tipo de uso. Então, a ideia é que o legislador também possa se atualizar no tempo. Né? Que não sejam legislações que ficam ultrapassadas e que você não consegue movimentar e que a polícia fique amarrada a uma legislação extremamente antiga. Né? Se o lança-perfume criou uma nova modalidade, criou algo muito parecido com ele, é importante que a gente consiga restringir ao máximo também que as pessoas tenham acesso a ele. Eu sei, vale lembrar aqui que o antirrespingo de solda, ele é utilizado, né, para algumas coisas. Para quem, enfim, faz chapa, para você tirar mesmo... É um material de trabalho. É um material de trabalho. Eu sei que eu até fui buscar alguns comerciantes em relação a isso, alguns sindicatos envolvidos, mas todos eles, nenhum deles se opôs. Não prejudicaria a atividade? Não prejudica, até porque a gente está falando dos menores de idade, né? Então a grande maioria deles já utilizam, né, pessoas jovens acima dos 18 anos, e mais do que tudo, né, nós não estamos proibindo o uso. Muito pelo contrário, nós estamos tentando regulamentar esse tipo de uso. Estamos proibindo, sim, para os menores de idade que já não deveriam ter acesso a esse tipo de substância química que causa um mal danado aí à vida deles. Doutor Nelson, ainda naquele questionamento que eu fiz há pouco para o Garden, o que leva a garotada a se unir em torno disso e ter dificuldade de ficar de fora, de não participar? A gente sabe da questão da curiosidade, da formação da personalidade do jovem, mas o que leva a isso, a esse medo de parecer careta, e os pais que também não sabem exatamente o que está acontecendo para poder chegar e dar orientação? Fazendo um paralelo, Mauro, com a própria questão de outras dependências, né? Infelizmente, os pais hoje estão cometendo um pecado capital, eu acredito, porque as crianças hoje em dia não têm mais aquela vivência dos pais em casa, de estarem unidos. A questão de família é uma questão que ainda está muito mal trabalhada nos lares brasileiros, isso eu tenho observado constantemente. Então, muitas vezes, o que acontece, se existe um pai, uma mãe, que também seja consumidor de algum produto químico, a parte genética entra em questão aí, porque o filho pode desenvolver também. Agora, no quesito amizade, por exemplo, muitas vezes é para fazer parte de um grupo, para perder uma timidez. Se quero entrar no grupo do MC, por exemplo, eu tenho que fazer o que ele quer. Então, quando a pessoa é muito tímida, muito fechada, ele tem dificuldade de socialização, ou então tem uma patologia atrás, por exemplo, um quadro depressivo, que a pessoa ela precisa de algum estimulante para poder se sentir bem, para poder se sentir ativo, para poder sentir
alegre, feliz, né? O que é uma alegria ilusória, né? Uma utopia. Então, pelo fácil acesso que tem hoje em dia, pela falta de vigilância, pela falta de, acho que até de policiamento e até do próprio contexto familiar, então os filhos vão buscar lá fora. E não existe e os pais não percebem. E quando vão perceber, às vezes o filho já está viciado, dependendo qual é o produto, e aí os pais já não sabem mais o que fazer, aí se desesperam. Como eu assisti já vários programas e vídeos que as próprias mães não sabiam que os filhos estavam usando, e quando foram ver, o filho já estava morto no hospital. Então, as famílias têm que ser muito orientadas, e eu vou fazer um adendo aqui, até em cima do projeto do deputado, que me permita. Claro. Eu sou muito a favor de que se também proíba a divulgação de como se faz isso nas redes sociais, principalmente no YouTube, porque existem muitos vídeos de como se faz. E hoje em dia, se o usuário ele não tem acesso aos principais produtos para a fabricação do lança-perfume, eles vão pegar outros solventes, gasolina, genérico, né? Uma coisa parecida. Gasolina, álcool gel, acetona, o que eles puderem pegar para poder fazer o seu tipo de lança-perfume, para dar aquela brisa, eles vão fazer. Até porque são produtos, como eu comentei agora no primeiro bloco, são produtos que tem em casa. Entendeu? E até tinta, muitas vezes eles misturam. MC Garden, você é representante, ou até o criador, né, do funk consciente. As suas letras falam de coisas referentes às drogas, contrárias, evidentemente, contra as drogas. O que é o funk consciente exatamente? Como é que você pode levar isso para o combate às drogas? O funk consciente é como eu expliquei, ele começou aqui, né? Depois ele se perdeu. E agora a gente traz isso, que é passar uma mensagem para quem escuta, né? Porque o funk, esse funk nosso é uma criação, a batida é brasileira, porém as letras dificulta um pouco, né? Porque muita gente critica o funk por conta das letras. E isso acaba fazendo com que ele não seja aceito em determinados lugares. E o funk consciente não, já passa uma mensagem, independente de qual seja, desde política até tratar das drogas, a ausência dos pais na vida dos filhos, a questão da educação, e isso agrega para quem escuta, eu acredito, né? E exatamente, tem alguma letra que trabalha a questão das drogas? Sim, aqui está, que eu lancei recentemente, encostei no baile funk, já passamos mais de 18 milhões na rede social. Como é que é essa letra? É assim, a realidade de um baile funk, né? Encostei ali num baile funk e fui vendo uns bang que não era bom. É que eu vi uns moleque de 13 com a cara de sono e a latinha na mão. E essa lata já tava amassada, em vez de refri tinha lança-perfume. É o perfil do moleque que o pai fugiu da responsa e a mãe não assume. E o DJ não tinha consciência nem experiência, só fez piorar. Tocou logo um funk que dizia, quem não baforasse não ia transar. Me coloquei no lugar dos pais, ao ver a novinha bebendo demais. E dançando que nem uma louca com um mano na frente e outro atrás. Será que é isso que os pais ensinaram? Será que o pai é um pai presente? Ou será que é a cinta que fala em vez da conversa pra entrar na mente? Aí eu vou contando como acontece no baile funk, né? A letra é sua? A letra é minha. Como é que surgiu? Como é que caiu? Surgiu depois que eu vim de um show, era o último show da noite, a gente ficou lá no baile com o pessoal se divertindo e eu vi aquilo, né? Eu já via sempre nos bailes funk que eu ia na comunidade. Mas aí quando eu vi até no show, eu falei, pô, não é o que eu quero que meu público consuma, sabe? Foi quando eu voltei, cheguei em casa e falei, vou escrever uma letra aqui. Agora, como é que isso chega no público que não é do funk consciente? Como é que eles entendem essa letra? O que chega pra você? Não, o público... Hoje em dia o meu público é o público do funk também. Antigamente era muita gente que não gostava de funk, mas pô, do seu funk eu gosto. Mas com essa música contribuiu para que o próprio público do funk que usa o lança, fala, pô, você tem razão, ó, mano. Você tem... Cansei de ver, entendeu? Mas chegou a esse ponto, então? Porque tem, sim, porque eu acho que assim, todo mundo é consciente do que é certo e errado, né? E acho que falta aquele alguém para incentivar
talvez aquele moleque que se sentia Às vezes até intimidado. quem usa mesmo, né, cara? Até Quem quem usa usa, mesmo ele se sabe que no fundo ele tem razão na letra que ele tá falando. Sim. E ele se encontra ali nesse contexto que ele fala, né? Então, Ele se encontra mesmo. eu acho que Encontra, é mais ou aí menos nessa isso. letra eu trago retrato da realidade do baile funk no geral, não só as drogas, né? Eu falo das confusões que acontecem, de tudo que acontece ali. Então isso contribui porque o cara talvez ele até discorde ou não queira escutar a parte da droga, porém o resto da letra ele fala, não, você tem razão. E Mas mais não do tem- que isso, viu? Só pra complementar, que é legal, ele consegue fazer de um jeito, a gente percebe aqui, que não é também uma fala, assim, ele consegue colocar gírias também do próprio funk em letras conscientes, não é uma coisa, letra uma meio, linguagem culta, né? muito culta, que, assim, que é fala uma a linguagem, linguagem ele fala a linguagem do público mesmo. do público do funk, gosta do funk, com o ritmo do funk, com com o timbre e tudo, mas com uma letra extremamente consciente, inteligente. Então, é um baita de um artista, na verdade, Legal, que feliz. consegue transmitir para as pessoas o funk como talvez a origem dele, né? De uma maneira mais atual, com um ritmo mais atual, mas um funk de origem mesmo. Acho que iniciou, não sei se no Rio de Janeiro e tal, onde Sim. começou tudo isso, mas sem dúvida pra gente é um prazer poder, né, ter um artista desse Prazer é porte meu. aqui com a Eu gente. fiz essa convite. pergunta porque, assim, tem aquele público que vai preferir a letra depreciativa, Mas aí isso tem no show também, mas aí uma letra não depreciativa. não vai se mas- tocar com É, a sua mensagem. Uma letra dançante, mas que passe uma mensagem, sabe? Não é porque eu faço um funk consciente, quer dizer que é um funk que o cara vai cruzar o braço e vai dormir. É isso ali. que é- isso não, que eu é queria uma dizer. coisa que vai envolver o pessoal, não, porque envolve, que eu sinto muito no show, que é legal, que ele curte como se estivesse curtindo um cara que funk funka- ostentação, um vai, funk, vamos dizer assim. entendeu? Mas porém com uma mensagem, né, que é o que é mais importante. Só a palavra do Dr. Nelson para a gente fechar o raciocínio Eu do quero bloco só aqui. aproveitar a oportunidade de pegar um gancho do que ele falou, que achei muito importante, uma frase que ele falou. Todo mundo sabe que faz mal. Todo mundo sabe dos malefícios, mas faz questão de usar. Infelizmente é isso. Felizmente. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa Em Discussão. Estamos falando hoje do projeto de lei de autoria do deputado Caio França, do PSB, que proíbe a venda de solventes aos menores de 18 anos no estado de São Paulo, produto que vem sendo usado na fabricação de lança-perfume. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Em Discussão. O nosso assunto hoje, o projeto de lei apresentado pelo deputado Caio França, do PSB, que proíbe a venda de solventes para os menores de 18 anos no estado de São Paulo, porque esse produto vem sendo usado na fabricação de um lança-perfume, é uma nova fórmula para o lança-perfume. Deputado Caio, o senhor é o deputado mais jovem aqui da Assembleia Legislativa. Legislar sobre esse tema próximo do jovem facilita também para o legislador estar com a mesma cabeça, estar no mesmo parâmetro do público, não? Talvez sim, talvez o fato de frequentar, às vezes até mesmo alguns bailes funks que tem, a Baixada é muito forte em relação a isso, tem grandes artistas lá que não necessariamente fazem um funk consciente, mas também não fazem um funk pesado aí, que estimula, e outras festas também, então talvez isso facilite, a gente sente na pele aí como hoje o jovem está sujeito a esse tipo de droga e como é fácil, né, o acesso a esse tipo de droga em todo canto do estado de São Paulo. Então, acho que o fato de ser jovem facilita um pouco nesse sentido. Claro que o projeto ainda tramita, acabou de ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, tem uma etapa ainda pela frente até a aprovação. Mas como é que o senhor prevê a questão da fiscalização disso depois que se tornar lei? Porque é uma dificuldade, tem que se regulamentar, claro, no Executivo isso, mas como é que o senhor imagina? A regulamentação acaba sempre vindo do Executivo, que tem as ferramentas para isso. Eu imagino que poderá ficar, por exemplo, a cargo da própria Secretaria de Saúde, através das vigilâncias sanitárias, e das secretarias de comércios municipais, do comércio, né? A proibição disso. Com mensagens, inclusive nas casas que façam a venda desses solventes, com mensagens, assim como a bebida alcoólica já tem as mensagens nos bares e restaurantes da proibição, da mesma forma também tem a previsão legal no projeto. Então, a fiscalização é sempre um tema muito delicado, porque a gente tem inúmeras leis que são leis que
são muito difíceis de serem fiscalizadas. Né? Então, na medida em que o projeto de lei, além de restringir para o menor de idade a venda, ela também, o próprio projeto tem previsão para que aqueles que são maiores de 18 anos, para que eles possam comprar esse tipo de solvente, eles também têm que ter um cadastro na própria loja que está vendendo. Então, e aí o comerciante dessa loja tem que preservar esses dados durante um período de tempo. Então, isso vai criar aí, minimamente, um constrangimento, uma dificuldade maior nesse tipo de negociação. A fiscalização é sempre muito difícil, mas a gente espera que o governo do estado possa ter habilidade para poder lidar com esse tipo de coisa, que é a sua responsabilidade. Ao que parece, já existe um controle sobre a venda, eu não sei se é a substância, é o famoso thinner, eu não sei se é o nome da substância ou se é a marca de algum produto, mas já há uma fiscalização sobre isso. Ao se comprar thinner, é necessário fazer um cadastro e não pode ser menor de 18 anos. Quer dizer, o lojista que vende thinner sabe disso e incorre em crime. Então, né? Na verdade, é a mesma situação do thinner, só que agora abrangendo outros tipos de produtos químicos. Né? Então, o que acontece hoje com o thinner, o projeto de lei vai fazer com que tenham outros produtos químicos que aconteça a mesma coisa. Então, o próprio lojista, ele saberá da responsabilidade e arcará com qualquer tipo de infringência que ele possa cometer. Doutor Nelson, o senhor destacou instantes atrás que o senhor costuma dizer para os seus pacientes que a droga está em todos os lugares. Chegam casos no seu consultório de pessoas que usam o lança-perfume a partir dessas substâncias, desses solventes? Já apareceram alguns casos, sim. Pessoas que começaram com drogas menores, vamos dizer assim, a maconha, apesar de todo o malefício que ela tem, mas a vontade de experimentar puxou a curiosidade para o lança-perfume. E eles relatam mesmo as mesmas sensações que nós estamos descrevendo aqui. Que o olho fica dilatado, dá taquicardia, fica com reações aceleradas, a brisa, eles falam, né, a brisa é muito forte e a dificuldade que eles têm para parar é muito grande. Então chega a tal ponto que se a pessoa ainda tem um pouco de grau de consciência preservado, ela vai procurar ajuda e querer até uma internação. Mas infelizmente são muito poucas pessoas que têm essa consciência até de buscar uma ajuda, que infelizmente acabam gerando até vários óbitos pelo consumo abusivo, misturado também com outros produtos químicos, né, como cocaína, crack, LSD, abalo, doce, né, que é o entre outras substâncias. E como eu já frisei até em outras oportunidades que eu estive aqui, é uma porcentagem muito mínima de pessoas que se recuperam em dependência química. Até porque, como é uma doença que não tem cura... É sempre uma franca recuperação. Não é uma cura, é só uma recuperação. É uma recuperação para o resto da vida. Como eu já vi pessoas com mesmo de 30 anos sem uso químico terem recaídas. Após 20 ou 30 anos. Então, da mesma forma que, como o lança-perfume, não é uma dependência química, mas é uma dependência psíquica, a pessoa ela fica psicologicamente ligada àquilo. O cérebro dela, o sangue dela pede aquilo. E se é uma dependência psíquica, ela fica dependente psicologicamente, psiquicamente falando, e não uma dependência química, o tratamento é diferente, no caso de uma dependência química? Não, pelo menos, onde eu trabalho, no meu local de trabalho, é tratado como dependência como outra qualquer. Até porque lá nós tratamos várias dependências. Não é só dependência de drogas, é dependência de trabalho, dependência de sexo, dependência de jogo, múltiplas dependências, somando todas juntas, dependência de compras, que é a oniomania. Compulsão, né? As compulsões. Eu trabalho com vários quadros compulsivos, né? Eu tenho já essa formação já há muitos anos e a tendência, Mauro e o deputado, a minha visualização não é pessimista e sim realista, é que além do que está sendo feito com o lança-perfume, eles têm a mentalidade de se criar novas drogas que ainda virão pela frente e me parece até um combate eterno. Sim. Né? Porque
se formos falar em números de recuperação, como eu citei agora há pouco, é em média 20% ou 30% que tem uma recuperação efetiva nos 2 primeiros anos. Passados os 2 primeiros anos, aí já é um trabalho já contínuo. MC, no seu trabalho, nos bailes, você já chegou, a partir, né, do que acontece no uso do lança-perfume, você já chegou a ver algum incidente maior, algum tipo de tragédia que tenha levado? Já, pessoas próximas já vi falecer, assim, não vi, mas fiquei sabendo que faleceu por conta do uso da droga, e já vi desmaiar, já cair, ficar mole. Vê de tudo, né? Ver... É uma droga feroz e não parece, né? Por ser tão fácil o acesso, assim. O coração acelera muito, né, no início, até escuta um barulho, às vezes você até se perde um pouco, né, a descrição que a gente tem aqui, que se perde um pouco, você não consegue compreender o que a pessoa está falando do seu lado, e aí depois dá um certo relaxamento e tal, uma certa depressão, como a gente falou aqui no início. A princípio a pessoa ela perde o senso de realidade, o grau de consciência a dela. sensação de estar desmaiando, será? Não? Muito jiu-jitsu, às vezes a gente sente que vai apagado, não começa a ouvir mais nada ali, deve ficar parecido. É uma sensação bem típica, como fosse uma síndrome de pânico, que a pessoa tem um ataque cardíaco que dá a sensação de óbito. Agora, se tudo é ruim, qual é o prazer disso? Então, é o prazer, obviamente, não dá pra falar, não é que é ruim, é como a maconha, como a cocaína, no primeiro momento, dá uma sensação de euforia, de êxtase. Então, imagino que isso acabe criando um primeiro momento parecendo que é positivo, que é gostoso, que é prazeroso, que você vai ficar, às vezes, mais corajoso para poder chegar numa pessoa numa balada, algo assim. Então, talvez é isso tudo que acaba encorajando as pessoas a utilizar esse tipo de droga. Mas depois, com o tempo, você vai percebendo que aquilo não é realmente o que parece. Eu tenho um dado aqui que eu acho que é importante, a gente falou sobre ele no início, com relação à apreensão. Olha só, em 2010, apreendeu no país 2.340 frascos de lança-perfume. Em 2013, 36 mil. 3 vezes. 3 vezes mais já em 2013. Aí, em 2014, no ano passado, 27 mil, um pouco menos, mas ainda bastante coisa. Então, só para ver que, na verdade, existe uma apreensão muito forte. Mas eu penso que a formulação disso é com uma rapidez tão enérgica que é difícil de você conseguir controlar se você não for na origem disso. E é na origem que nós estamos tentando eu acredito enfrentar o problema, sim, né? Só a apreensão não apreensão resolve, em si, a gente vê direto droga, a Polícia né? Federal passando por uma série de frascos de lança-perfume e tal, mas o problema não está nem na apreensão em si, mas sim no início disso tudo, na origem, né? Então é na origem que a gente está tentando ir. Com propagandas de conscientização também, acho que é muito necessário. Bastante, né? Porque claro. a gente vê que proibir tem muita coisa proibida, mas rola, né? E não tem a coisa que acontecia com o cigarro, né? Faz mal. Pelo menos eu nunca vi na televisão uma propaganda falando isso sobre o lança-perfume. Sim, sim. Eu acredito que isso aí também possa contribuir com a redução do consumo, né? Voltando aqui a sua pergunta, Mauro, agora há pouco, os adictos, né, que é o termo técnico que nós usamos para dependentes químicos, eles falam assim, se não fosse bom a gente não usava. Ou tem gente que fala assim, né? Não, eu uso há 10 anos, mas não sou viciado. Eu uso há 10 anos, mas não sou viciado. Eu só bebo de sexta a domingo, eu não sou viciado. Eu até tenho uma questão... É como o bêbado que diz que dirige melhor, exatamente. né, do que estando sóbrio. Eu até tenho uma questão para perguntar para você, MC. O rap está acompanhando também o funk nesse nível de conscientização? O rap ele sempre teve essa questão de conscientização, né? Porém, o rap ele não chega nesse moleque que nós estamos vendo no fundo. Ele prefere ouvir um funk, né? Então, eu acredito que assim, o rap ele sempre teve essa coisa de... Apesar de que hoje em dia, né, a gente vê muito ritmo musical tá deixando a desejar na questão de conteúdo, né? Mas o rap também transmite, mas porém o moleque ele prefere escutar um funk. Eu acho que por isso contribui para que eu tenha um alcance, sabe, mais próximo desse público que é o que mais consome. E fazendo mais uma colocação, as músicas eletrônicas são as que mais atraem também as pessoas ao consumo.
as batidas das músicas eletrônicas Estimulantes, né? Sim. são Batidas estimulantes. estimulantes. Eu acredito que no ambiente de música eletrônica, acho que a droga deve ser um pouco mais sintética. A questão dos Êxtase. Né? Êxtase. É claro que o lança Sim, também deve sim. rolar, mas acho que quando entra aquele período de depressão, que é o pós, né? Acho que o pessoal vai e toma aquela bala, toma Bala, doceira, bala, e catuaba, voltar, né? Eu acho que isso é um energético, pouco e aí vai. pior ainda. Acho que o lança nesse ambiente é uma coisinha pequena. A gente já vai encerrar o programa, o tempo já está terminando. Doutor Nelson, a sua conclusão sobre o nosso tema, a sua mensagem para o telespectador, por favor. Mais uma vez, quero agradecer a participação aqui no programa de um assunto tão importante que eu dou total apoio ao projeto do deputado Caio, que eu espero que prospere. Estou aqui à disposição até do próprio deputado e que a gente consiga trabalhar isso cada vez mais no combate às drogas, que é uma questão que vai ser eternamente discutível. Mas obrigado mais uma vez pela participação, foi muito proveitosa, pena que a gente não teve mais tempo para poder dar continuidade, mas numa próxima oportunidade. Muito obrigado. MC Garden, sua conclusão sobre o nosso tema, o projeto de lei do deputado Caio França. A sua mensagem é um pouquinho da letra aí de conscientização em relação ao combate às drogas. Legal. Primeiramente agradecer o convite, fico feliz e parabéns pela iniciativa. E quer canto um Claro, pedacinho aí? claro. Vamos lá. Encostei ali num baile funk e fui vendo uns bang que não era bom. É que eu vi uns moleque de 13 com a cara de sono, ela tinha na mão. Essa lata já tava amassada, em vez de refri tinha lança-perfume. É o perfil do moleque que o pai fugiu da responsa e a mãe não assume. E o DJ não tinha consciência nem experiência, mas só fez piorar. Tocou logo um funk que dizia, quem não vaporasse não ia transar. Me coloquei no lugar dos pais ao ver a novinha bebendo demais e dançando que nem uma louca com um mano na frente e outro atrás. Será que é isso que os pais ensinaram? Será que o pai é um pai presente? Ou será que é a cinta que fala em vez da conversa para entrar na mente? A letra é longa, quem quiser conhecer mais eu convido para acessar youtube.com/mcgarden. E aí vamos que vamos. Muito bom. Deputado Caio França, sua palavra final. Agradecer aqui, mano, né, o convite, agradecer a presença do Nelson, que ajudou muito aqui a gente na parte técnica, agradecer ao Garden, que é um grande artista aqui, um prazer poder estar do seu lado. Muitos amigos meus, quando eu falei que ia estar com você aqui, pediram aí que deixasse um abraço, que gostam muito de você, então Legal. Parabéns aí pela tua postura e por você aí ser um ponto fora do contexto, né? No momento em que parece que as drogas é o que há de melhor, que tudo de bom, você consegue fazer um funk legal, sem perder o ritmo, sem perder a pegada, mas com um lance consciente aí. Agradecer a todos que estão acompanhando a gente, deixar o meu e-mail à disposição de todos, quem quiser dar alguma sugestão e tal. O projeto está em tramitação, a gente espera que em breve possa ser aprovado aqui e depois sancionado. E lembrando que a ideia do projeto é poder ir na origem do problema, né? Dificultar os menores de idade a terem acesso a esse tipo de produto químico. Aqui na TV Assembleia SP, nós falamos hoje sobre o projeto de lei do deputado Caio França, do PSB, que proíbe a venda de solventes no estado de São Paulo, solventes que vêm sendo usados na produção de um novo lança-perfume. Este foi o programa em discussão. Quero agradecer a presença de todos aqui no estúdio da TV Assembleia SP. Críticas, comentários, sugestões, você pode mandar para tvassembleia@al.sp.gov.br. Obrigado pela audiência. Tchau, até o próximo tema.